Nós temos atletas que não vêm treinar aqui porque não tem o dinheiro da passagem. E isso é triste, não tem o dinheiro do kimono. Por isso, muitos esportistas contam com o Bolsa Atleta, uma ajuda financeira que permite dedicação exclusiva ao esporte. Mas o benefício foi negado a um lutador de karatê que recorreu à justiça. A União dizia que o karatê não era modalidade olímpica. E não sendo modalidade olímpica, o atleta deveria comprovar os requisitos enumerados no artigo 5º da lei, que era apresentar uma planilha com os resultados obtidos no ano anterior ao pedido da Bolsa. Dívida de condomínio. É bom ficar atento, as regras mudaram. E agora quem deixou de pagar as parcelas pode ter o imóvel penhorado. Um caso do sul do país traz um alerta para a aplicação do novo Código de Processo Civil. Entendeu-se assim que a Caixa, tendo a propriedade, ainda que não tendo o uso desse bem, ela responde também pelas taxas condominiais, até porque não é razoável que os demais moradores fiquem responsáveis pelo pagamento do morador inadimplente. Eles representam a raiz da cultura brasileira, mas ainda hoje enfrentam barreiras para ter acesso a direitos básicos, como a educação. Em Mato Grosso do Sul, uma jovem indígena foi impedida de se matricular numa universidade porque o RANI, documento emitido pela FUNAI, não foi aceito. O edital, de fato, fala em documento de identidade civil, o que deve ser compreendido, no meu modo de ver, deve ser interpretado como aquele documento que identifique uma pessoa. No caso, o RANI, que é o Registro de Nascimento Indígena, identifica um indígena. Tudo isso e muito mais, agora no Via Legal. Os Jogos Olímpicos terminaram, mas o espírito esportivo continua no Brasil com as Paralimpíadas que acabaram de começar. Além de força de vontade, superação e muito treino, alguns atletas brasileiros, com ou sem limitações, contam com o incentivo do governo para se dedicar exclusivamente ao esporte. Eles recebem um auxílio em dinheiro, conhecido como Bolsa Atleta. Mas um karateca que já tinha até alcançado a vice-liderança no Campeonato Brasileiro teve o pedido do benefício negado, porque na época o karatê não era considerado uma modalidade olímpica. Daniele se apaixonou pelo karatê aos 5 anos de idade. A inspiração veio de casa. Eu descobri o karatê a partir do meu irmão, que ele já fazia, começou desde cedo também, e eu via ele treinando e eu tive vontade de fazer também. Mas no colégio que eu estudava, as meninas não podiam fazer karatê. Aí eu conversei com meu pai me trocou de colégio para eu poder fazer também. Hoje, aos 16 anos, mais de 10 deles praticando o esporte, Daniele participa de competições nacionais e internacionais. A dedicação ao karatê já rendeu vitórias e medalhas. Essa daqui é de 2014, do Sul-Americano em equipe, que eu participei em Sucre. A gente ficou em primeiro lugar. E essa aqui é de Cartagena, desse ano, que a gente ficou em segundo lugar. Para representar o país nos campeonatos, a jovem recebe desde o início deste ano R$ 925 pelo Bolsa Atleta, na categoria nacional. O programa do Ministério do Esporte, criado em 2005, já concedeu mais de 40 mil bolsas para atletas com valores entre R$ 370 e R$ 3 mil mensais. Em 2015, foi criada a categoria Pódio para incentivar participantes das Olimpíadas no Brasil. Neste caso, o benefício pode chegar a R$ 15 mil. Com mais de 45 anos dedicados ao karatê, o técnico Gerardo Coelho considera o programa um grande avanço para o esporte. Nós temos atletas que não vêm treinar aqui porque não tem o dinheiro da passagem. E isso é triste, não tem o dinheiro do kimono. Então isso é muito difícil. E o pai que sustenta isso, muitas vezes ele não pode.
entendeu? E essa Bolsa Atleta vem ajudar nisso aí 100%, sem menor dúvida, que ela foi uma coisa mais importante. Mas um karateca vice-campeão brasileiro em 2006 teve o pedido da Bolsa Atleta na categoria nacional negado. Segundo a Advocacia Geral da União, que defende o Ministério do Esporte na Justiça, o karatê até então não era considerado uma modalidade olímpica. E por isso, para ter direito ao benefício, o atleta teria que apresentar um boletim de desempenho comprovando bons resultados em competições no ano anterior. Até então não era considerado um esporte olímpico. Então, naquele momento, ele deveria cumprir os requisitos em razão desse não reconhecimento como modalidade olímpica que o impetrante não cumpriu. O atleta alegou que, apesar do karatê nunca ter sido disputado em uma Olimpíada, a modalidade já era reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI. Por isso, ele achava desnecessário apresentar o boletim de desempenho. Mas, como o Ministério considerou a documentação incompleta, ele entrou com uma ação na Justiça para tentar conseguir a bolsa. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, os magistrados entenderam que, de acordo com a legislação em vigor à época do pedido, o karatê já era considerado esporte olímpico, por estar vinculado ao COI. Desta forma, o atleta teria sim direito ao benefício, sem a necessidade de apresentar o boletim de desempenho, como explica este advogado. A União dizia que o karatê não era modalidade olímpica. E não sendo modalidade olímpica, o atleta deveria comprovar os requisitos enumerados no artigo 5º da lei, que era apresentar uma planilha com os resultados obtidos no ano anterior ao pedido da Bolsa. E no acórdão se entendeu que não deveria se apresentar essa planilha, porque o karatê, apesar de não ser disputado nas Olimpíadas, é considerado como modalidade olímpica. Em 2011, a lei mudou e a comprovação passou a ser exigida de todos os atletas, independentemente de a modalidade ser ou não olímpica. Mas não foram só as regras para a concessão da bolsa que mudaram, não. Depois de anos de espera, os karatecas finalmente vão poder participar dos Jogos Olímpicos, a partir de 2020, em Tóquio, no Japão. Eu estou achando muito legal, eu espero que eu esteja lá. Vai facilitar mais a Bolsa Atleta também, e também vai ter mais patrocínio, né? Isso foi uma conquista muito grande, é uma coisa assim, um feito para nós, karateca, que vem esperando isso há muitos anos. É uma realização de um sonho. Sonho que Daniele espera transformar em realidade em breve. Para ela, já começou a contagem regressiva rumo às Olimpíadas do Japão. Eu sonho agora que o karatê olímpico é me tornar uma campeã olímpica. Ainda falando em competição, a gente sabe que os atletas treinam e se dedicam com o objetivo de conseguir um título, uma medalha e serem reconhecidos. No Nordeste, um surfista viu essa chance escapar pelas mãos. É que ele enviou as pranchas que seriam usadas na competição pelos Correios, mas nenhuma chegou a tempo da prova. Relembre o caso. Alexandre Ferraz é um dos grandes nomes do surf no Brasil. Acostumado com ondas gigantes, ele explica que, além de sorte e muita técnica, a escolha da prancha perfeita faz toda a diferença na hora de enfrentar o mar. O equipamento de trabalho da gente, no caso que é a prancha, ela vem com as nossas medidas, né? No caso, se o cara é um iniciante, o iniciante ele consegue surfar com uma prancha por um ano. No caso do profissional, ele precisa de umas 2, 3, 5 pranchas, dependendo do tamanho do mar, dependendo das condições do mar. E isso aí vai fazer uma diferença da performance dele dentro d'água, né? Por isso, dependendo do lugar da competição, é mais seguro enviar as pranchas pelos Correios. O risco de danos é menor, mas o prazo de entrega costuma ser maior do que o prometido. Infelizmente, nós atletas, algumas vezes, temos que pensar com o erro das outras pessoas, né? Dunga, campeão pan-americano de surf, não escapou das falhas no serviço prestado pelos Correios.
Na época em que a matéria foi produzida, ele conversou com o repórter Alessandro Moura e contou que depois de enviar 5 pranchas de Fortaleza para Fernando de Noronha, nenhuma chegou ao destino final. Todos os anos anteriores eu sempre mandei pelos correios e nunca deu problema. E então eu digo, então eu vou fazer o que está dando certo sempre. Enviei pelo correio com um mês de antecedência e as pranchas não chegaram. Dunga participou da competição com equipamento emprestado, mas como o peso, medida e designer da prancha não eram ideais, ele perdeu o campeonato. Diante do prejuízo, o surfista entrou com uma ação na justiça contra os Correios. A empresa pública argumentou que uma sobrecarga no sistema de transporte aéreo provocou a falha. Mas não teve jeito. Tanto em primeira quanto em segunda instâncias, o argumento foi rejeitado. Um novo recurso levou o processo ao Superior Tribunal de Justiça e, mais uma vez, a responsabilidade da empresa foi confirmada. Os Correios deverão pagar R$20 mil de indenização por danos morais. Mandei 3 pranchas para o correio e outras 3 vai comigo. Já para se um dá problema, o outro não dá. Se as 2 dá problema, aí é porque eu tenho porque eu sou azarado mesmo. Quem mora em condomínio sabe, todo mês tem que pagar a taxa que garante o bom funcionamento dos serviços. Mas nem todos os moradores estão sempre em dia. Em Porto Alegre, um apartamento foi penhorado depois que o proprietário passou 1 ano sem quitar os boletos atrasados. Uma história que serve de alerta para as mudanças do novo Código de Processo Civil. A casa própria. Sonho de todo brasileiro, que no caso de Bernardo, virou realidade. É a glória. Eu acho que é a realização pessoal de cada um. Ainda mais quando o comprador é cuidadoso na hora de investir. É necessário se precaver de futuros sabores, né, quando se compra qualquer coisa. E um imóvel não foge à regra. Mas a compra do imóvel implica também em responsabilidades. Uma delas é o pagamento do condomínio todo mês. Uma obrigação que é de todos. E quando alguns desrespeitam essa regra, os custos são repassados aos demais moradores. Catiane sabe bem o que é isso. Quando veio o DOC novo do condomínio com valores a mais, né? O pessoal, mas aumentou tanto, bem a mais, porque teve, né, essa questão da inadimplência, né? E alguém tem que pagar, as coisas elas precisam andar, as contas precisam estar em dia, porque se não paga o porteiro, e aí? Desde março, com o novo Código de Processo Civil, as regras de cobrança dos inadimplentes mudaram. Agora, após ser notificado, o morador tem 3 dias para quitar a dívida ou renegociar o valor. Caso contrário, o imóvel pode até ser penhorado e o juiz determinar a inclusão do nome do proprietário em cadastros de inadimplentes, como a Serasa. Antes, o processo de cobrança era bem mais lento, já que, geralmente, o devedor contestava a ação. Um morador de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, foi cobrado na justiça porque ficou mais de 1 ano sem pagar condomínio. Mas como o apartamento era financiado, a dívida passou a ser de responsabilidade da Caixa Econômica. A administração do prédio, então, pediu a penhora do imóvel para garantir o pagamento. Mas o banco alegou que o morador também devia prestações do financiamento e, por isso, o pedido de penhora foi negado em primeiro grau. Porque havia uma alienação fiduciária e se entendia então que a Caixa era proprietário do imóvel. E que enquanto esse comprador, o devedor, não pagasse, não quitasse junto à Caixa, ele não era proprietário, logo não poderia penhorar o imóvel. O condomínio recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Após analisar o caso, esse desembargador federal teve um entendimento diferente. O que o tribunal entendeu, na linha já de precedentes do STJ e de outros tribunais, é que essas obrigações, elas têm natureza propter rem, ou seja, elas seguem a coisa, elas aderem à coisa, ou seja, aqui a unidade residencial. Entendeu-se assim
que a Caixa, tendo a propriedade, ainda que não tendo o uso desse bem, ela responde também pelas taxas condominiais, até porque não é razoável que os demais moradores fiquem responsáveis pelo pagamento do morador inadimplente. Para o advogado que atuou no processo, a decisão tem um significado importante. Na prática, ela mostra que não há como se livrar da dívida de condomínio. Porque se não fosse reformado no tribunal, como foi, praticamente inviabilizaria a satisfação do débito. Na medida que sem a penhora do imóvel, não tem como se levar a leilão esse imóvel, a praça que se chama, e simplesmente não é paga a dívida. Já este professor da PUC do Rio Grande do Sul afirma que uma boa pesquisa sobre a situação do imóvel pode evitar muita dor de cabeça. Em especial em relação a IPTU e condomínio, são dívidas muito fáceis de consultar previamente. O que é mais importante é assegurar que essas dívidas vão ser pagas antes de transferir. Porque se eu não garanto antes, precisarei, por vezes, pagar a dívida para o credor, porque o credor não aceitou o contrato expressamente, e depois eu terei que ver se eu encontro bens daquela pessoa que se comprometeu em pagar. Cuidados que garantiram uma boa compra para a Catiane e também para o Bernardo. Mas a gente tem que buscar informação. Comprar o imóvel é o começo, depois tem todo depois. Então tem que ficar ligado mesmo. É justo que cada um assuma as suas responsabilidades e pague com as suas obrigações, para que o condomínio fique feliz também, né? Saudável. Em nota, a Caixa Econômica informou que já recorreu da decisão. Agora o assunto é direito indígena. Mesmo depois de passar no vestibular, uma estudante quase não conseguiu se matricular na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O problema surgiu quando ela apresentou o RANI, um documento administrativo dos índios, para fazer a matrícula na instituição. Você vai saber de que forma o judiciário entendeu este caso com a repórter Letícia Lagoa. Da tribo para a Grande São Paulo. Essa é Veena, uma jovem nascida na aldeia de Umariaçu, que fica no município de Tabatinga, no Amazonas, onde se concentra a maior população indígena brasileira, com 45 mil habitantes. O nome dela, na língua ticuna, significa onça nadando para o outro lado do rio e está registrado no RANI, um documento administrativo emitido pela FUNAI. Hoje, o RANI ele é pautado na Portaria 003 de 2002 e ele tem o objetivo dentro dessa portaria de ser censitário, de contar os indígenas que existem no país. Mas ele ganhou um corpo dele ser subsidiário para a retirada do registro civil de nascimento. Por quê? Alguns cartórios, enfim, têm um pouco de dificuldade na grafia do nome do indígena, né, na etnia. Então, o RANI, ele vem para facilitar o registro, né, a expedição de alguns documentos para os indígenas. A Índia saiu da tribo ainda criança. Na cidade, tirou outros documentos, como RG e CPF. E não só aprendeu a falar bem o português, como entrou na universidade. Até os meus 12 anos de idade, eu não falava a língua portuguesa. Eu tinha muita dificuldade de me comunicar. Eu repeti 2 vezes até o ensino fundamental, porque os meus professores não tiveram paciência. Aí, como meu pai, ele falava português e aprendeu a ler também, ele foi meu professor. E ele que me ensinou a escrever, formar vogais, a e ui. Então, foi muito difícil. O acesso dos índios à educação tem aumentado nos últimos anos, principalmente depois da criação da Lei de Cotas, que garante a reserva de vagas em universidades públicas. Mas em Mato Grosso do Sul, uma estudante precisou recorrer à justiça ao ser impedida de se matricular no curso de licenciatura intercultural indígena da Universidade Federal do Estado.
A denúncia chegou ao Ministério Público Federal. Este procurador, que atua em defesa dos direitos indígenas, explica que a candidata fez a inscrição da prova com o RANI e o CPF, mas depois de ser aprovada, a instituição não aceitou os mesmos documentos. O edital, de fato, fala em documento de identidade civil, o que deve ser compreendido, no meu modo de ver, deve ser interpretado como aquele documento que identifique uma pessoa. No caso, o RANI, que é o Registro de Nascimento Indígena, identifica um indígena. E, nesse sentido, tanto a normativa constitucional, internacional e infralegal, posterior à Constituição de 88, e anterior à Constituição de 88, o próprio Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 73, admite subsidiariamente a apresentação do RANI como um documento que identifique a pessoa indígena. A Justiça Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aceitou o pedido do Ministério Público e determinou que a universidade fizesse a matrícula da estudante indígena. A UFMS recorreu, alegando que o RANI não servia como identidade. Mas, ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão de primeira instância, que reconheceu a validade do registro. O RANI vai fazer, às vezes, desse tipo de documentação ou de identificação para efeitos civis. Porque o que determina a condição humana do indígena nesse tema é a sua autodeclaração como sendo indígena, previsto em norma internacional de direitos humanos internalizada no nosso ordenamento jurídico nacional, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Muitos estudantes indígenas que conseguem entrar numa universidade enfrentam ainda o preconceito. Jace é índia da tribo Guarani e mora no Pico do Jaraguá, numa região pobre da zona oeste da capital paulista. Ela está cursando o segundo ano de Ciências Sociais na PUC e só conseguiu a vaga por um programa de incentivo da própria instituição. Eu fugi da escola. Eu fiquei 2 anos sem estudar pelo fato de ser indígena e sofrer preconceito. Até pensei em desistir no começo. Mas aí, sei lá, eu acho que a vontade de querer aprender é maior. Nós insistimos sempre com os alunos da importância deles se envolverem com a comunidade. Sempre dizemos que nós não queremos ter um advogado a mais, um assistente social a mais. A gente quer que eles sejam advogados e assistentes representante de seu povo. É o caminho que VEENA também quer seguir. Aos 28 anos, formada em artes plásticas, ela vai concluir a segunda faculdade e se tornar a primeira nutricionista da tribo ticuna. Eu fiquei muito lisonjeada a mostrar um pouco desse nosso conhecimento, da nossa alimentação, como são o benefício nutricional na cultura indígena. Hoje nós temos indígena, nutricionista, médicos e até advogados, porque para Deus só tem uma raça, a raça humana, independente de você ser branco, negro e índio. A mesma lei de cotas que garante o acesso dos indígenas à educação permite também que negros ou estudantes de escolas públicas tenham espaço reservado no ensino superior. Só que no Rio de Janeiro, o jovem precisou recorrer à justiça para entrar na faculdade pelo sistema de cotas. Relembre. Sem dinheiro para pagar um cursinho, Francis decidiu estudar por conta própria até passar no vestibular. Com muito sacrifício, foi aprovado na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Na época, o edital da prova previa uma bonificação de 20% na nota final para os candidatos que tivessem concluído o ensino médio na rede pública. Uma política de inclusão social que, por um detalhe, quase deixou Francis de fora. Estudantes menores de 25 anos que tivessem concluído o ensino médio com supletivo não teria direito à bonificação. Foi aí que eles indeferiram o meu pedido e não concederam esses 20%, o que candidatos que estavam atrás de mim conseguiram e me passaram à frente, eu fiquei desclassificado, fora das vagas. O estudante procurou a Defensoria Pública, que interpretou a restrição como uma medida discriminatória.
Existem 2 pontos. O primeiro ponto é a tentativa da administração pública de limitar o número de pessoas que terá acesso a esse tipo de benefício. E também existe uma certa desinformação por parte das pessoas responsáveis pela elaboração dos editais. O que eu vejo é que muitos editais são feitos por pessoas que não têm conhecimento da legislação em vigor naquele momento, o que gera algumas incongruências e algumas limitações sem justificativa, como nesse caso. O debate foi levado à Justiça Federal. A Universidade Fluminense alegou que a regra é uma forma de assegurar o benefício a pessoas que realmente não puderam concluir o ensino médio de forma regular. De acordo com a instituição, candidatos com até 25 anos poderiam fazer o supletivo apenas para ter direito à bonificação. Mas os argumentos não convenceram o juiz que analisou o caso. A UF, ela criou uma exigência exagerada, ok, até com alguma intenção, com alguma lógica que ela declarou. A lógica era privilegiar as pessoas mais velhas, querendo levar as pessoas mais novas a fazer o curso regular. Só que ela esquece que o supletivo já tem um limite. Então, ela criou uma distinção que a lei veda e a decisão foi favorável a esse estudante na primeira instância e a UF recorreu e perdeu também na segunda instância. Muitas pessoas, por desinformação ou por acreditarem que não vão conseguir, acabam não lutando pelo direito delas, o que acaba frustrando os sonhos de pessoas que teriam acesso a um ensino público e que, na verdade, acabam prejudicadas por restrições administrativas sem um mínimo de fundamentação. O programa chega ao fim, mas na próxima semana tem mais decisões inéditas da Justiça Federal para você. Não esqueça de acompanhar a gente pelas redes sociais. Curta, compartilhe e deixe a sua opinião por lá. Até mais, tchau!